Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quando você está no trânsito e quer acelerar, você pode? Não pode, tem que esperar. Por mais angustiado e aflito que você fique, é melhor você pensar, nada posso fazer, vamos ver o que é que eu posso fazer neste tempo do trânsito. Bom, eu vou orar, vou escutar uma música, não adianta, eu tenho que ficar nervoso, ansioso para passar, não tem como. E assim é a vida, a gente fica desesperado quando algo não acontece. Você começa a orar ontem, você já quer hoje. Mas existe um processo, existe um tempo perfeito para todas as coisas. Por mais que o mundo seja acelerado, a mulher continua precisando esperar 9 meses para o filho nascer. Por mais que o mundo seja acelerado, a criança continua precisando aprender a andar, tem um tempo, aprender a falar, tem um tempo. Não sai da maternidade falando e andando. Então não adianta. O mundo mudou, mas o tempo exato para as coisas acontecerem continua mesmo. Por mais que Israel, ele desenvolveu uma tecnologia na agricultura fantástica, é a irrigação por gotejamento, e por mais que Israel tenha descoberto como lidar com um terreno tão difícil, terra, do tipo de terra de Israel, seca, erosiva, não adianta. O fruto vai ter que esperar o mesmo tempo que o tomate ele leva para amadurecer, para crescer aqui no Brasil, é o mesmo tempo em Israel. E o agricultor, quando ele vai para o seu campo e ele semeia, se ele ficar ansioso e tentar cavar para ver em que pé que está a semente, deixa eu ver, se ela já está quase pronta, ele só vai atrasar, não vai acelerar. Então a gente chega a uma conclusão de tudo que eu falei. A gente consegue atrasar, mas a gente não consegue acelerar. Não tem atalho. Para as coisas perfeitas não tem atalho. Para uma criança nascer perfeita, precisa ser no tempo perfeito, senão o pulmão não amadureceu, ela vai ter que ir para uma máquina para o processo terminar. E ela vai ter que ficar no hospital do mesmo jeito. Então, o agricultor não adianta, vai ter que esperar. Por mais que a agricultura tenha desenvolvido muita tecnologia, assim é a nossa vida com Deus. Essa é a importância da oração. A oração te ensina a semear e ser paciente e esperar o tempo certo. Por falar nisso, Deus nos deixa um versículo em Tiago 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele fala de uma coisa muito importante aqui, a paciência. Paciência é sinônimo de maturidade. Uma criança é mais impaciente. Se você falar que você vai viajar daqui uma semana, ela já vai perguntar, é amanhã? É daqui a pouco? Todo tempo. Você entra num carro, numa estrada, e ela vai perguntar o tempo todo para você, já chegamos? Falta muito para chegar? O carro nem saiu da garagem, já pergunta, vai chegar? Eu lembro que quando eu estava fazendo a universidade fora do Brasil, e eu levei o meu neto, e ele era muito pequenininho, e ele saiu no corredor, e ele saiu correndo. Eu falei, onde você vai? Onde você vai? Não, eu vou pegar o elevador, eu vou encontrar com o meu avô. Ele achava que eu falei, aí eu fui explicar para ele, não, olha, lembra que você foi para um aeroporto, que o voo demorou e que você chegou aqui? A mesma coisa na volta. A gente tem que ir para o aeroporto, entrar num avião, passar um tempo, aí sim, dentro do avião, aí sim você chega. Ele não ficou muito conformado, não, mas ele teve que entender. Então, a paciência tem a ver com maturidade. E a maturidade espiritual é você não desistir. A paciência é a capacidade de esperar
sem desistir. Gostou da definição? Ah, essa é a melhor definição. Paciência é a capacidade de esperar sem desistir. Aqui no texto está escrito que o agricultor ele planta, tem as primeiras chuvas, está falando de Israel. Israel dependia nesse tempo muito das chuvas, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, porque Israel tem as últimas chuvas e as primeiras chuvas, que vai ser lá para outubro, depois de uma grande seca, e as últimas chuvas que vão ser ali no inverno, fevereiro, março. Então, mas a colheita mesmo, a chuva que ele está falando, é a chuva que prepara para a colheita no verão. Então, é lá para maio. O que aqui Tiago está falando é que você pode estar entre uma dessas duas chuvas. Você está, talvez, na primeira chuva, quando Deus semeou uma esperança, uma oração que você colocou diante de Deus. Foi a primeira chuva. Mas você tem que esperar um tempo orando até chegar o dia da colheita, que são as últimas chuvas. Quantas pessoas com testemunhos de que oraram tantos anos para um filho ou alguns meses por um filho, e assim Deus ele respondeu. Eu mesma, quando o meu filho ele teve um esfriamento espiritual e se desviou na sua início da sua juventude, não foi de imediato que ele voltou para Deus, mas eu não desistia. Falei, Deus, ele foi consagrado, dedicado a ti. Eu sei de uma coisa, que o que o Senhor tem para ele não é o que os meus olhos estão contemplando. Eu sei que o Senhor tem ministério, que ele tem um chamado, que o Senhor tem um ministério para ele. E eu não sei como o Senhor vai fazer, mas que o Senhor vai agir, o Senhor vai agir. E Deus agiu, e ele voltou. Então, mas não foi na velocidade que eu queria, mas foi na velocidade perfeita de Deus. Não foi uma volta qualquer, foi uma volta para nunca mais se afastar de Deus. Então, que felicidade saber que Deus tem o controle sobre as estações da nossa vida. Nós precisamos aprender a ter paciência. Vou dar um exemplo de uma outra pessoa em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 tem uma profetisa chamada Ana. Essa mulher viveu pouco tempo casada, seu marido faleceu e ela tinha muitos e muitos e muitos anos de viuvez. Essa mulher, Deus plantou no coração dela uma semente, a semente de que ela veria o Salvador com os seus olhos e que o Salvador chegaria na geração dela. Que profecia, não é? Essa mulher orava todos os dias no templo, todos os dias. Mas décadas se passaram. Eu quero ler com você para você ver. Está escrito em Lucas capítulo 2, no versículo 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos depois que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum e oração. Veja só, essa mulher, como eu falei, já tinha falado para você, ela ficou 7 anos casada, ficou viúva, agora já estava com 84 anos, décadas se passaram e ela continuava lá. Eu sei que Deus me deu uma promessa, que eu vou contemplar salvação com os meus olhos, eu vou segurar nas minhas mãos o Salvador, eu vou contemplar com os meus olhos o Salvador. Esta geração vai ver o Salvador. Eu vou estar viva quando o Salvador estiver aqui em carne. É isso que ela criou o tempo todo. Com paciência, ela aguardou. Orou, jejuou, sem desistir. Não é por acaso que ela estava no templo quando Maria e José chegaram para consagrar Jesus. Ela estava lá. Ela reconheceu que aquele bebê era o Salvador. E ali ela recebeu a promessa de Deus. Foi a resposta de oração. Os seus olhos contemplaram o Salvador. Ela entendeu que a geração dela estava recebendo resgate.
a geração dela estava recebendo restauração. Que grande promessa! Como essa mulher exultou, mas ela nunca desistiu. Porque demorou, ela nunca desistiu. Eu não estou falando que você vai esperar tanto tempo quanto Ana. Deus está com pressa, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Deus está está tudo muito acelerado. Você já reparou? Então Deus está com pressa também de responder para você. Mas aguarde, não é a tua velocidade, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Então, neste momento, nós vamos orar. E coloque aqui nos comentários: Senhor, me dá maturidade, me dá paciência para esperar sem desistir. Vamos orar, porque Deus é o Deus do impossível. Senhor Deus maravilhoso, fortalece, Senhor, ensina-nos primeiro a entender que a maturidade é esperar a Tua promessa. Queremos esperar sem desistir e, Senhor, fortalece a nossa fé, que não esmoreçamos no meio do caminho. Olha quantas pessoas estão vivendo o caos. Senhor, segura firme na mão dessas pessoas e que elas possam entender que o Senhor está no controle e que o Senhor mesmo já está agindo. Os nossos olhos físicos não contemplam, mas os nossos olhos espirituais têm a certeza de que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo sinais, prodígios e maravilhas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha maturidade, paciência, fé e esperança. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.